A gente vai ouvir um pouco do professor Irineu e da professora Maria Denise, que estão concorrendo à reeleição para a direção do Centro Socioeconômico. A cada 4 anos são realizadas eleições para decidir qual gestão ficará responsável pela direção do CSE, e hoje o intuito dessa sabatina, organizada tanto por estudantes, quanto professores, quanto técnicos, o Maicon, que estava presente, acabou de sair, nos ajudando na parte técnica, é tentar criar uma ponte de contato entre professores, estudantes e técnicos que estão nos assistindo e a chapa candidata à reeleição. Então, você que tem algum comentário, algum questionamento, alguma sugestão para a chapa, pode mandar no Facebook, pode mandar no YouTube, que a gente vai ler aqui e os professores vão responder. Então, boa noite, professor Irineu, professora Maria Denise, muito obrigado por estarem presentes para realizar mais essa live, mais essa transmissão ao vivo. Certamente é uma atitude muito democrática e inclusiva de vocês chamarem toda a comunidade do CSE para participar na construção dessa gestão. Boa tarde, Caetano. Professora Denise, quer cumprimentar o Caetano e o Maicon? Boa tarde também, Caetano, Maicon, o pessoal que está aí já nos assistindo, já temos alguns colegas que nos apoiam e, claro, outros que vão chegando. Eu acho que é boa tarde, tá, Caetano? Só para brincar um pouquinho, tá? E passo a palavra de volta para o Caetano. Certo. E ao pessoal que está assistindo, peço que vocês compartilhem com seus colegas, sejam colegas professores, colegas estudantes, colegas técnicos, porque a live de hoje é um passo muito importante para a gente acentuar as discussões sobre o futuro do CSE, a relevância da direção do CSE. E para começar essa live, eu vou pedir que o professor Irineu, que é o atual diretor, explique um pouquinho sobre quais são as principais funções da direção, quais são as principais responsabilidades, para que a gente possa entender no que a gente está votando, em que tipo de projeto que a gente está votando e quais são as principais funções que a gente pode cobrar de quem assumir essa direção. Então, professor Irineu, se o senhor puder assumir. Muito bem, muito obrigado, Caetano, obrigado, Maicon, obrigado, professora Denise, todos os colegas que estão nos assistindo. A função principal da direção do Centro Socioeconômico é organizar, juntamente com o Conselho da Unidade, as diretrizes da pesquisa, as diretrizes da extensão e as diretrizes do ensino no Centro Socioeconômico. Nós temos, então, diversos cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado. O Centro Socioeconômico tem programa, né, de doutorado em todas as áreas, no serviço social, na contabilidade, no curso de Relações Internacionais e Economia e também na administração. Então, a função do centro tem esse sentido de fazer essa organização, coordenar os departamentos, os cursos, é responsável por toda a dotação orçamentária do curso, do centro, né? Exatamente na ideia de utilizar esses recursos da melhor maneira possível, com transparência, né, divulgando os recursos que chegam e como que eles são aplicados. Tem a função também da infraestrutura do centro, né, de cuidar toda a parte logística do centro, a questão também administrativa das normas internas do centro, a responsabilidade da direção, a dimensão de cargas horárias para a parte administrativa dos docentes, que ocupam algumas funções. Enfim, os atos que são originários a partir das decisões do Conselho da Unidade, das resoluções, portarias, afastamentos, enfim, essa autorização, né, e essa direção, exatamente, tanto da parte administrativa quanto da parte acadêmica, é a função da direção do centro. A direção do centro ela trabalha, naturalmente, articulada com o Conselho da Unidade do Centro Socioeconômico, que é formado por todos os chefes de departamento, todos os coordenadores de graduação, de pós-graduação, representação dos estudantes, dos técnicos administrativos, o coordenador de extensão do centro, o coordenador de pesquisa do centro e o representante dos professores no conselho universitário. Então, o Centro Socioeconômico é um centro realmente grande, né? É o segundo centro da universidade, tem uma importância acadêmica muito relevante para a sociedade e é uma das preocupações nossas realmente de
dar mais visibilidade ao centro socioeconômico, inclusive rediscutir toda a questão, inclusive da matriz orçamentária, enfim, que aí já entra nas proposições que nós estamos discutindo. No primeiro momento, então, a ideia que o Caetano nos pediu para apresentar é essa visão geral, inicialmente, da direção do centro. Caetano, queres que eu continue já com as proposições? Podemos ver a palavra? Perfeito, professor. Bom você explicar, porque a gente sabe que às vezes não fica muito claro as definições da própria administração universitária para todos, especialmente para os alunos. Eu conheço muitos colegas que ainda não sabiam quais eram as principais responsabilidades. Eu acho que a partir da sua fala ficou muito mais claro para todos que estão nos assistindo. E acho que agora a gente pode, então, ouvir de vocês, professora Maria Denise, professor Irineu, que são representantes da chapa CSE Seguir Avançando, que está se candidatando à eleição para a direção do CSE. Gostaríamos de ouvir as suas propostas e qual a visão de futuro que vocês têm para o Centro Socioeconômico da UFSC. Lembrando a todos que estão assistindo que, enquanto o professor Irineu fala, e a professora Denise também, vocês podem mandar seus comentários, as suas dúvidas, que eles vão ficar felizes em responder. Não participem, é muito importante que todos da comunidade do CSE participem, para que a gente possa construir uma chapa democrática e inclusiva. Então, professor Irineu, pode voltar a falar. Muito bem. Então, nós fizemos um trabalho bastante coletivo nesses últimos meses, até discutindo, realmente, fazendo uma avaliação das nossas ações durante esse período, e aonde que nós não conseguimos avançar como deveríamos avançar, né? É importante sempre reconhecer, né, o que não tivemos condições de executar, enfim. A partir daí, elencamos algumas ações que nós consideramos de muita relevância para o centro, né, e para realmente aprofundar essa dimensão administrativa, essa gestão democrática que nós estamos implantando no centro socioeconômico. Nós temos a consciência de que estamos num momento bastante difícil, né? Momento nacional, internacional, momento político, momento econômico, e também estamos numa pandemia, né? Que é uma situação que nós não esperávamos, né? O mundo inteiro, né, ficou surpreso com esse evento que aconteceu, né? Esse evento de saúde pública realmente desestruturou, né, grandes planejamentos, grandes projetos, enfim, e forçou os gestores públicos a tomarem ações, né, diferenciadas e serem mais até efetivos em suas ações, enfim, e estudar um pouco mais e reconhecer, né, o valor da ciência para os encaminhamentos necessários. Nós temos essa preocupação com o momento que estamos vivenciando, destacando-se, inclusive, a questão da autonomia da universidade, que ela vem sendo atacada constantemente. Sabemos das dificuldades orçamentárias, dos cortes orçamentários que nós tivemos em 2019, 2020, que, por certo, ocorrerão nos próximos anos também. Então, com todas essas situações, nós sabemos que requer, de fato, um esforço muito grande para administrar uma unidade acadêmica em uma universidade pública federal do tamanho da nossa universidade, que também é uma universidade importante, né, no cenário nacional e internacional. Nós tivemos, nesse momento, o ensino não presencial, que foi, de maneira praticamente forçada, né, a sua implantação, considerando a situação do momento. Então, nesse período, foi também um momento de desafios para os gestores, né? Então, o socioeconômico teve um papel muito importante internamente, com as comissões que foram criadas. Nós criamos aqui a comissão acadêmica, a comissão de ações solidárias, tivemos a participação dos comitês na reitoria e nas câmaras de graduação, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão, no conselho universitário, o conselho da unidade do centro. Nós discutimos aqui nos colegiados de departamentos e colegiados de graduação e de pós-graduação. Então, o centro socioeconômico teve uma participação muito efetiva e muito importante nesse processo. Evidentemente que nós não ficamos totalmente satisfeitos com todas as decisões tomadas, né? Temos situações que nós não conseguimos dar conta, que não foi possível, por exemplo, a reitoria não conseguiu comprar todos os computadores, os centros, então, emprestaram seus computadores,
mas tem também várias situações, e sabemos que tem muitas dificuldades ainda que os estudantes possuem para manter as suas atividades acadêmicas, os professores também têm dificuldades, os técnicos administrativos também têm dificuldades. Então, a instituição não conseguiu dar conta realmente de atender às necessidades da comunidade discente, administrativa e acadêmica e de ensino, para realmente atender esse novo momento que é o ensino não presencial. Nós temos, então, assim, o compromisso, né, de realmente acompanhar toda essa situação, né, e o retorno às atividades, né, exatamente precisamos nos preocupar, né, e nos atentar para as normas da saúde pública. Então, nós vamos, quando for para retornar, vamos seguir todas aquelas recomendações, né, que é exatamente os 3 momentos, né, o ensino não presencial, o ensino semipresencial, até a possibilidade de ter um ensino realmente como era o ensino presencial. Então, essa transição, ela vai requerer muito esforço das direções dos centros, das direções das unidades acadêmicas da universidade, porque realmente vai necessitar, a reitoria não vai conseguir sozinha realmente desenvolver essas atividades. Então, há necessidade dos diretores de centros fazer um trabalho juntamente com a reitoria para dotar as unidades realmente de equipar melhor os banheiros, todas as instalações, a questão de pias disponíveis para os estudantes, lavatórios, enfim. Então, precisa ter uma infraestrutura bastante robusta. E nem o centro tem condições de fazer isso, e nem a reitoria terá condições de uma maneira centralizada, resolver essas problemáticas. Então, vai ser muito importante esse trabalho conjunto que os centros terão que fazer com a reitoria para chegarmos a uma situação, né, que estamos todos torcendo, que tenhamos uma vacina, né, a curto prazo e que nós possamos voltar exatamente a ter as atividades presenciais, de ensino, de pesquisa, de extensão e as atividades administrativas. Agora, o nosso compromisso é realmente ter essa preocupação com a universidade pública, a universidade de qualidade, né, uma universidade inclusiva. Então, esses eventos, né, e essas variáveis, e esses acontecimentos não deverão nos tirar do nosso principal objetivo, né, e exatamente a nossa principal preocupação, que é a manutenção das universidades públicas no Brasil, que é um desafio constante, né, para todos nós. Nós pensamos nas nossas propostas, como já falei anteriormente, analisamos o que foi feito, o que não foi feito, o que poderá ser aprofundado ou inovações que poderão ser ainda realizadas. Nós temos certeza que, com a aprovação do regimento que aconteceu no mês de julho pelo Conselho Universitário, foi uma luta muito grande também aqui no centro, né? E esse regimento interno ele vai possibilitar, ele vai dar uma institucionalidade para várias atividades que nós tínhamos dificuldade de trabalhar e de avançar, né? E que agora com as câmaras vai ser mais fácil essas discussões, questões da valorização da graduação, questão da pesquisa, da extensão, aproximar um pouco mais a graduação da pós-graduação, também dos alunos da graduação participarem mais da iniciação científica, enfim, essas questões que normalmente são discursos, né, são propostas, nós agora efetivamente vamos colocar em prática, né, a partir da implantação das câmaras de graduação, a câmara de pós-graduação, estou falando dessas câmaras setoriais, são câmaras que o Centro Socioeconômico vai trabalhar para discutir a dimensão acadêmica do centro, né? A Câmara de Graduação com todos os coordenadores de graduação, a Câmara de Pós-Graduação com todos os coordenadores de pós-graduação, a Câmara de Pesquisa e Extensão com todos os coordenadores de pesquisa e extensão do centro, e a Câmara de Administração, que vai, inclusive, analisar a questão da aplicação dos recursos, vai ter a participação também de docentes, de estudantes, e a maior participação, naturalmente, são dos servidores técnico-administrativos nessa Câmara de Administração, e vai ter essa preocupação exatamente de
auxiliar a gestão do centro, tanto nas rotinas administrativas, quanto na aplicação dos recursos da melhor maneira possível, né? E exatamente analisar realmente as necessidades efetivas do centro e priorizar para atender essas necessidades. Então, a gestão democrática que nós falamos vai ser exatamente colocar em prática essas novas formas de administração dentro de um centro, que vai ser um modelo bastante importante. E aí, claro, nós temos a preocupação com a transparência, temos a preocupação com aprimorar a comunicação, que é uma parte que nós consideramos que não conseguimos avançar muito, né, na comunicação interna, comunicação externa. Então, a universidade, o centro, precisa ter mais competência para divulgar, para mostrar à sociedade o que nós produzimos aqui na universidade. Nós precisamos também discutir a questão do planejamento, mas as universidades não avançam muito no planejamento, porque elas copiam os planejamentos empresariais, então não funciona, não dá certo, né? Então, nós estamos pensando no planejamento universitário. Então, vamos criar uma cultura do planejamento universitário. E também a questão ambiental, né? A questão de ações sustentáveis, começando pela economia de energia elétrica, de águas, enfim, são pontos bastante importantes. A questão da transmissão, continuar e aperfeiçoar a transparência no Conselho da Unidade, desde que as reuniões por meio da internet, né, que realmente foi um passo importante. Então, nós transmitimos todas as nossas reuniões. Isso é muito importante, que a população acadêmica da universidade e também a sociedade exatamente acompanha as grandes decisões que são tomadas no Conselho da Unidade. A ideia também de trabalhar com vários grupos que nos auxiliam, comissões para auxiliar a gestão, para que tenha uma gestão mais participativa, né, para que tenhamos uma gestão mais participativa, e, inclusive, também, o que eu falei no começo, a questão da matriz orçamentária. A matriz orçamentária do Centro Socioeconômico, o que o socioeconômico recebe de recursos, é levado em conta uma situação antiga, pretérita lá, quando o centro tinha apenas um curso de pós-graduação e 4 cursos de graduação. Então, hoje nós temos 8 programas de pós-graduação, temos 7 cursos de graduação e nós temos a mesma matriz orçamentária. Então, é uma discussão que é difícil também enfrentar essa discussão com a reitoria, mas é um ponto que nós temos que agora colocar realmente como prioridade para uma discussão e fazer realmente um remanejamento desses recursos. Na dimensão ensino, pesquisa e extensão, a preocupação exatamente com a qualidade da graduação, o equipamento de salas de aulas, enfim, os professores continuar com esse sistema que nós temos de afastamento, claro, dentro das normas da universidade, a questão de valorizar os acadêmicos, tanto para os docentes, quanto para os estudantes, quanto para os técnicos administrativos, procurar organizar melhor os núcleos de pesquisa e de extensão do centro, e também a curricularização da extensão, né, que é uma novidade agora. Então, agora já tem uma resolução, era uma orientação do Ministério da Educação, do Conselho Nacional do Plano Nacional de Educação. Agora nós temos já aqui na universidade uma norma, né, uma orientação legal para exatamente todos os cursos de graduação terão que ter essas atividades de extensão, que são atividades curriculares. Então, a extensão agora passou a ser atividades curriculares. Então, também é mais uma situação que nós precisamos valorizar e criar todas essas estruturas. No campo do atendimento também aos docentes e técnicos administrativos e estudantes, pretendemos, né, continuar essa política de formação, essa política também de conversa, né, e reuniões abertas com os nossos colegas docentes, técnicos, também com os estudantes, para discutir os grandes temas que surgem, como surgiu a questão do corte de recursos, a questão do futuro, que era para ser implantado. Em função dessa movimentação que nós participamos, que os estudantes participaram, os professores, os técnicos administrativos, em todas as universidades brasileiras, nós conseguimos fazer com que o governo não implantasse aquele programa que era muito ruim para as universidades. Então, manter, né, essa forma de trabalhar com
de forma coletiva, né, de forma participativa, né? E nesse ponto também estamos devendo para os estudantes um espaço. Os estudantes estão sem um espaço já desde há 8 anos, quando foi iniciada a construção ali do bloco G e do bloco F, e todo esse período aí os estudantes estão sem um espaço, né, para reunir o centro acadêmico. Então, agora com esses dois blocos agora que estão sendo, um foi inaugurado e outro está sendo reformulado, vai ter toda uma infraestrutura melhorada, nós vamos ter a possibilidade de também atender esse espaço estudantil. Bem, em linhas gerais, né, e ainda, claro, essa questão das estruturas de salas de aulas, que eu já falei, nós temos um ponto, eu vou até passar para a professora Denise para complementar algo que posso ter esquecido, né? Mas um ponto importante também é a reestruturação elétrica. Nós temos feito uma demanda constante junto à Secretaria de Obras da Universidade e não conseguimos ter êxito até então, né? Esse é um ponto que nós precisamos agora ser mais incisivos. O que isso impacta na vida, no dia a dia do estudante, do professor, do técnico, enfim? É exatamente a impossibilidade de ampliar as tomadas para ligações de computadores e outros equipamentos elétricos, enfim, de tecnologia, porque essa estrutura nossa é muito antiga e nós precisamos, então, reestruturar toda essa estrutura elétrica. Isso aí é bem caro, né? O orçamento, foi feito o orçamento pela reitoria e o valor que foi nos apresentado é de 3 milhões. Nós achamos assim um absurdo esse valor, né? Mas, então, precisamos discutir, rediscutir realmente, se realmente não é possível, né, trabalhar um pouco mais e conseguir exatamente essa reestruturação num preço mais acessível. Nós precisamos, de fato, né, colocar como prioridade, porque essa é uma situação que não aparece muito, esse tipo de reforma da parte elétrica, enfim, essa parte hidráulica, são questões que não aparecem muito, mas são questões fundamentais. A parte hidráulica, nós temos alguns problemas de falta de água aqui no centro. Nós, felizmente, conseguimos resolver com o apoio aqui do nosso pessoal, nosso querido secretário e o nosso coordenador administrativo, Roberto, juntamente com o pessoal da Secretaria de Obras da Universidade. Foi um esforço muito grande, durante muito tempo, trabalhando. Conseguimos, então, equacionar. Mas a questão elétrica tem, então, essa situação que requer, na verdade, uma modificação, né, e uma ampliação total, porque ela é muito antiga, essa estrutura, e aí tem essas discussões aí orçamentárias que são bastante complicadas. Mas nós vamos trabalhar muito para realmente colocar em prática, porque o bloco G e o bloco F o bloco G é o bloco novo, está tranquilo, está certinho, o bloco F vai ser todo reestruturado, então nós precisamos dar uma atenção muito especial para o bloco B, o bloco das salas de aulas, tanto na questão de infraestrutura de salas de aulas, de melhorar algumas salas, as próprias instalações, a questão dos equipamentos, né, de data show, essa parte toda nós conseguimos trocar todos. Hoje temos esses equipamentos todos novos em todas as salas de aula, realmente não há problema. Nós temos, a maior preocupação é essa parte elétrica, a parte também pinturas que precisam ser feitas, a parte do piso que está muito também antigo, muito velho, né? Precisamos remodelar, enfim. São muitas ações. Eu, claro, não vou ler aqui todo o nosso plano, nós entregamos aí para toda a comunidade do centro, todos receberam essas nossas propostas que nós fizemos, naturalmente, conversando com toda a comunidade do centro. Eu vou passar para a professora Denise para complementar alguma parte que eu tenha esquecido. Professora Denise, por gentileza. Então, o professor Irineu fez uma retrospectiva das nossas propostas, né? Eu acho que realmente ele praticamente não esqueceu nada. Nós gostaríamos, inclusive, de pedir que vocês puderem compartilhar com seus colegas, professores, técnicos e alunos. Está lá no nosso Facebook, está na nossa página, está no próprio Instagram, essas propostas. Em relação às propostas, o professor passou rapidamente ali, falou da questão ambiental. Gostaria de dizer para vocês que a própria universidade ela tem já
uma equipe que cuida dessa questão na universidade e que já passou pelo nosso centro, já fez uma apresentação para nós que pertencemos ao colegiado da unidade, a qual foi colocada ao vivo para que toda a comunidade acompanhasse. E, diante disso, foi nos solicitado pessoas que quisessem trabalhar nessa linha, que quisessem contribuir com o CSE e com a Universidade Federal. Então, nós temos a nossa colega Ângela, que trabalha com a gente na secretaria, temos mais um aluno que faz parte, eu mesma estou junto nessa equipe, mas, claro, gostaríamos que outras pessoas também se empenhassem e nos ajudassem. Tenho alguns projetos que eu venho pensando para melhorar ainda mais a nossa parte sustentável no CSE. Não é uma coisa tão simples, porque tem muitas regras que a gente tem que obedecer, a questão sanitária, por exemplo, a questão do lixo orgânico. É bem complexa essa parte, mas que a gente está aí com muita vontade de dar conta dessa função. Foi nos perguntado qual a maior conquista que a gente teve na nossa gestão nesses 4 anos. Eu diria que a maior, fica difícil a gente dizer qual é a maior, mas eu acho que uma das melhores foi a gente conseguir efetivamente, pela persistência do professor Irineu junto à reitoria, terminarmos o bloco G. E estarmos já ocupando o bloco G. Agora, na pandemia, a gente teve um outro desafio bastante grande, que foi conversar com os departamentos para que a gente possa melhorar o bloco F, como o professor Irineu acabou de falar. Nesse bloco F, a gente conseguiu, então, fazer com que cada departamento fique com um andar para ser administrado por eles. E, com isso, trazermos para perto de nós, para perto da parte administrativa, a coordenadoria dos cursos, que vai utilizar, então, o bloco térreo o andar térreo do bloco F. Claro, gente, que nós vamos agora precisarmos que a própria CEOMA nos ajude com essas instalações. Não depende só da gente, né? Nós dependemos de outras instâncias da universidade para que isso efetivamente se torne uma realidade. Como nós recebemos a informação de que até 22 de maio nós estaremos ainda em atividade remota, eu espero que a gente continue com a nossa persistência, né, professor Irineu, para que efetivamente a gente consiga estar com o bloco F pronto nessa parte estrutural para que cada pós-graduação de cada departamento efetivamente possa estar lá usando esse espaço. Uma outra questão que eu vejo que a gente conseguiu fazer é a questão da transparência. Eu acho que a gente está tentando ser o mais transparente possível e também tomando as decisões de forma colegiada, ou seja, não são ações que são discutidas apenas pelo professor Irineu como diretor e pela professora Maria Denise, não. Sempre que a gente precisa de uma decisão mais ampla, de algo que efetivamente vá atender toda essa comunidade, nós temos feito isso de forma colegiada, fizemos isso em várias situações, e ainda teremos um maior desafio que eu vejo, que é a questão do espaço físico. O professor Irineu já colocou isso, nós temos vários núcleos de pesquisa que nos solicitaram um espaço também, então, eu gostaria de deixar muito claro que nós temos alguns critérios já pré-estabelecidos e que essa conversa efetivamente vai ser retomada, né? Não há necessidade de esperarmos que termine a pandemia para continuar nessa discussão. Então, essa discussão provavelmente ela já vai começar assim que nós retornarmos, então, do recesso. Não que o professor Irineu vá pegar férias, mas em janeiro já está pré-determinado pela administração central que todos estaremos de férias coletivas para que possamos começar o segundo semestre no dia 1º de fevereiro. Então, eu imagino que lá em 1º de fevereiro a gente já possa, né, professor Irineu, começar, então, essa discussão do espaço físico, porque uma coisa que a gente percebeu, estando na gestão, é que as coisas são realmente bastante demoradas para que a gente possa efetivamente ter a ação concluída. Em relação ao atendimento à comunidade, eu gostaria de deixar muito claro para todos que nós não fizemos distinção de A ou B. A gente tenta atender todos com a mesma transparência, com a mesma vontade, utilizando sempre os mesmos critérios. Eu penso que já falei bastante, gostaria então de passar a palavra aí para o
Caetano, para ver se realmente tem mais alguma pergunta, tem mais alguma colocação, para que ele, então, passe a palavra para um de nós para responder a pergunta. Muito obrigada. Perfeito, belas falas de ambos os professores. Creio que falo em nome de todos ao parabenizá-los por todo o trabalho que vocês realizaram nos últimos 4 anos, durante a gestão de vocês. Foi um trabalho incrível e que vocês possam continuar realizando um trabalho excepcional na direção nos próximos 4 anos. Recebemos algumas perguntas aqui, que eu vou começar a ler e pedir para vocês dois responderem. E antes disso, gostaria de estimular todos que estão nos assistindo para que mandem seu comentário, mandem sua dúvida, sua sugestão. A gente acabou de ouvir os planos futuros da direção do CSE, da chapa que está se candidatando, quais são as propostas. Então, se você acha que está faltando alguma coisa ou ficou com dúvida em algum ponto, mandem aqui nos comentários do YouTube ou do Facebook, que a gente vai ler e os professores vão responder. E agora a gente tem a pergunta, então, do usuário O Dezito, falando para o professor Irineu. Como podemos avançar como centro em questões relacionadas à promoção de saúde física e mental na comunidade do CSE? Professor Irineu? Saúde pública, que tem condições de atender essas questões. Entretanto, a universidade é muito grande, na verdade, né? E há necessidade dos centros também se organizarem nessa dimensão. Nós temos o encaminhamento agora com um novo regimento e com a possibilidade de ter essa discussão também no nível dos centros, dessas câmaras setoriais. Nós queremos encaminhar por meio da Câmara de Administração do Centro, que tem a representação dos docentes, dos técnicos e dos estudantes, a criação de comissões específicas em relação à questão da saúde mental, essa questão que realmente nos afeta. Temos também outras questões mais complexas também, questões de assédio, questões de ética, que existem comissões centrais na reitoria, mas não há uma conexão muito clara com os centros. Às vezes, nós não sabemos nem como acessar essas comissões centrais. Então, nesse caso específico, por meio da Câmara de Administração do Centro Socioeconômico, nós pretendemos fazer um estudo inicial, criarmos alguns grupos específicos para fazer esses encaminhamentos à instituição, né, que tem essa estrutura, por meio de um departamento específico, pessoal especializado na área da saúde mental, enfim, de toda essa dimensão social também, assistência social, na área da psicologia, enfim. Existe uma estrutura, né, da universidade como um todo, uma estrutura central, mas ela também tem essa dificuldade de acessar. Então, nós entendemos que os centros devem criar estruturas intermediárias para fazer esse elo de ligação com a estrutura da reitoria. Nós, então, pretendemos efetivar essa ação por meio da Câmara Setorial de Administração do Centro Socioeconômico. Para a próxima pergunta. Eu acho que nessa questão o professor Irineu realmente conseguiu dar uma resposta e muitas coisas não dependem só do CSE, por exemplo, na questão do assédio, existe já uma comissão da universidade que trabalha com essa questão e isso a gente tem que realmente dar continuidade e encaminhar os casos que vão surgindo para que realmente sejam trabalhados e discutidos. Como o professor Irineu falou, a Câmara de Administração do CSE também vai começar a trabalhar com isso, que é uma Câmara que nós não tínhamos antes, e isso veio com a nossa, vamos dizer assim, com o nosso ganho com o regimento sendo aprovado pelo Conselho pelo CUM, agora em julho. Então, realmente, acho que a gente vai ter condições de resolver algumas questões que a gente acaba não conseguindo resolver só entre nós, vamos dizer assim, da diretoria, como a gente diz. Então, eu acho que todas as pessoas participando disso com a gente, tendo os chefes de departamentos, coordenadores, os professores, os centros acadêmicos, por que não, os técnicos, eu acho que a gente consegue, com isso, avançar mais,
porque mais pessoas vão estar pensando com a gente, mais pessoas vão estar nos ajudando a resolver e a realmente arregaçar as mangas para que a gente possa avançar nessas questões. Eu acho que nós temos ainda outras perguntas, eu vou deixar, então, para que realmente você, Caetano, possa nos fazer mais perguntas e a gente vai estar aí para responder. Muito obrigada. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é do Jaime, acho que é do professor Jaime, falando: no Departamento de Serviço Social, temos uma histórica deficiência de docentes. A ampliação do número de professores tem sido uma demanda reiteradamente apresentada à reitoria. Como a direção pode atuar no sentido de fazer com que esta demanda seja atendida? Haja vista que tal fator implica diretamente na qualidade da formação no âmbito da graduação e da pós-graduação. Aí, Maicon, se você puder deixar a pergunta do meio sobre como a direção pode atuar no sentido disso. Então, professor Irineu, professora Maria Denise, como a direção pode atuar para sanar essa demanda de professores do Departamento de Serviço Social? Bem, a direção do centro, nós já atuamos em outros momentos já nessa direção, né? Realmente essa questão de contratação de professores é uma questão cada vez mais delicada na administração pública, nas universidades públicas. Infelizmente, né, o governo atual parece que elegeu as universidades, ou parece que ele mesmo se considera-se inimigo das universidades, enfim. Então, estamos passando um momento muito difícil, né, na administração pública, nas universidades federais, mas isso não deve ser motivo para que ficaremos inibidos e não tomaremos nenhuma providência. É função da direção do centro, realmente, pegar essas questões, enfim, enfrentar essas questões e fazer todos os movimentos no sentido de atender. O caminho, naturalmente, após, claro, o Departamento de Serviço Social é histórico, já fez muitos pedidos e muitos relatórios mostrando realmente, né, a falta de docentes. O departamento foi prejudicado em um determinado momento da universidade que não teve a expansão, enquanto outras áreas tiveram as expansões. O serviço social não teve essa expansão. Hoje o serviço social é um departamento que tem cursos de graduação bem avaliados, melhor avaliado, inclusive, cursos de pós-graduação, um dos melhores avaliados, tem uma revista classificada, uma revista A1, classificada nacionalmente e internacionalmente como uma das melhores revistas científicas, enfim, e tem essa dificuldade de professores e também de técnicos administrativos. A questão do técnico administrativo não é tão... tudo é complexo, naturalmente difícil, né? Mas a gente vislumbra atender de uma maneira mais rápida, né? A questão dos docentes, precisamos fazer um movimento forte junto à Pró-Reitoria de Graduação, pegando também aqui no próprio centro, né, fazer uma força também, uma reivindicação mais forte com o apoio do Conselho da Unidade, encaminhado à Pró-Reitoria de Graduação, e na Pró-Reitoria fazer uma pressão para que o reitor realmente leve ao Ministério da Educação essas demandas, mostrando, né, mesmo com todas as dificuldades, nós precisamos mostrar que realmente o departamento, no caso do Serviço Social, tem essa dificuldade, para sensibilizar, inclusive, a reitoria, o reitor, de levar para a Andifes, levar para o MEC, e como uma demanda importante da universidade, porque se ocorrer uma força política nessa direção, até envolvendo, inclusive, a bancada catarinense, se for o caso, então há necessidade de um esforço muito grande, na verdade, da universidade. Não pode ser um tratamento burocrático, apenas fazer um ofício solicitando, dizendo que precisa muito, isso não vai funcionar. Então, precisa ter uma ação política, e já fizemos em outros momentos, né, reuniões abertas com a reitoria, todos os professores do serviço social, enfim, mas não tivemos êxito ainda, né? Então, mas vamos continuar nessa luta, professor Jaime. O senhor sabe que nós estamos realmente atentos e conhecemos a situação, né, a situação histórica, inclusive, do nosso Departamento de Serviço Social, e vamos nos empenhar ao máximo para que possamos realmente concretizar essa situação, que é exatamente trazer um número de professores que atendam às reais necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão para o Departamento de Serviço Social.
nosso compromisso é continuar lutando para até conseguir atender essa demanda. Na parte do servidor técnico administrativo, que também é difícil, mas a gente vislumbra atender mais rapidamente. E essa parte com os docentes, precisamos de uma ação bem forte política para tentar exatamente uma liberação, porque isso, do ponto de vista do orçamento do Brasil, não significa muita coisa, né? Atender, digamos assim, desde que seja reconhecido pela universidade, que realmente deve ter outras situações, e tem outras situações, mas não são muitas situações tão delicadas como nós temos no Departamento de Serviço Social. Então, precisa ser uma ação conjunta do centro, da reitoria, e até uma ação política para conseguir, junto ao Ministério da Educação, junto hoje ao Ministério da Economia, uma autorização para a complementação, para exatamente a expansão dos professores no Departamento de Serviço Social. Maravilha, professor. Voltamos. Certo. Então, vamos para a próxima pergunta que temos aqui nos comentários. Fica a nossa sugestão para que vocês que estão nos assistindo mandem seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão na seção de comentários do YouTube ou do Facebook, onde vocês estiverem assistindo. A Cunha N. Orlando perguntou: como avançar na solução do assédio moral e sexual? Muito bem, é um ponto realmente importante que nós já tocamos na pergunta ou na manifestação anterior, né? Esse é um assunto que nós precisamos hoje, como eu falei, existe uma comissão na reitoria. Na verdade, não existe uma rotina por parte da reitoria em relação a essas situações. Nós temos conversado com a pró-reitora da Prodegesp, a pró-reitora Carla Búrigo, com a diretora também do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, que é a Eliette, né, a servidora Eliette, no sentido de visualizar uma melhor forma desses encaminhamentos. Então, existiu uma comissão por parte da reitoria, e essa comissão demorou até bastante tempo para fazer alguns encaminhamentos, e agora está na pró-reitoria, na Prodegesp, na pró-reitoria, essas propostas para colocar em prática, mas já está há algum tempo, cerca de um ano, mais ou menos, né? E nós esperamos exatamente que tenha uma forma de colocar em prática essas questões, e assim como eu falei também no ponto anterior, nós pretendemos agora com a Câmara de Administração trazer alguma forma de encaminhamento do centro para realmente ter um canal, né, mais flexível com essa estrutura da reitoria que está sendo construída, né, que é um ponto bastante importante, né, nas instituições públicas e privadas, claro, né, mas no nosso caso, nas universidades, temos muitos trabalhos acadêmicos em relação a essa temática, e realmente nós não poderemos, naturalmente, conviver com situações sem ter realmente uma solução para esses casos. E realmente estamos cobrando da reitoria essa estruturação, esse encaminhamento, no caso, né? E vamos agora, com a Câmara de Administração, procurar seguir exatamente ou criar uma comissão específica no centro para trabalhar juntamente com esse setor específico que está sendo criado na reitoria. Perfeito. Obrigado pela resposta, professor. Então, agora a gente tem uma última pergunta do Dezito e depois vamos passar para as nossas considerações finais. Mas a pergunta é: existe alguma ação para acesso aos cargos de chefia do centro, aos TAIs? Uma espécie de plano de carreira para atuar no âmbito do CSE? Sim, muito bem. Eu, inclusive, fui servidor técnico-administrativo durante muitos anos, durante 23 anos. Fui diretor do DAI, diretor do Departamento de Recursos Humanos da universidade, e depois fiz concurso a professor, enfim. É que existe na universidade uma cultura, né, uma cultura que é uma cultura realmente, vamos dizer que ultrapassada, né, que alguns cargos somente docentes podem assumir. Então, no regimento e no estatuto da universidade, tem exatamente vários artigos, né, limitando, né, várias ocupações de cargos e decisões, definições, enfim,
ou seja, limitando bastante a atuação do servidor técnico-administrativo e colocando muitas das decisões, ou basicamente a maioria das decisões, para os docentes, que eu vejo um grande erro, na verdade, né? O que interessa não é o cargo que a pessoa está, se é docente ou se é técnico. O que deve interessar é a competência técnica, o conhecimento, né? E hoje nós temos na universidade muitos técnicos, né, realmente altamente capacitados, né? Aqui mesmo no Centro Socioeconômico nós temos 5 doutores, temos em torno aí de 6, 7 doutorandos, temos vários mestres também se encaminhando para fazer doutorado, enfim, todo o nosso corpo técnico, praticamente mais da metade tem pós-graduação, então é um pessoal bastante capacitado e realmente a universidade precisa repensar. Tem naturalmente uma limitação na legislação federal, que é apenas uma limitação pequena, que também não é difícil alterar, mas assim, é uma ação que nós precisamos também, que é a responsabilidade também do centro, porque o centro ele faz parte do conselho universitário, então também o centro ele tem a obrigação, né, de também atuar lá no conselho universitário em relação a essas situações. E nós temos atuado, inclusive uma das propostas que nós colocamos aqui é exatamente a possibilidade do técnico administrativo abrir um grupo de pesquisa no CNPq, que hoje não é possível, né? Os núcleos de pesquisa no CNPq só docente que pode abrir. Também há a possibilidade do servidor técnico administrativo coordenar projetos de extensão e de pesquisa, mas ele não pode participar do programa Pro Bolsas, que é exatamente quando ele teria a possibilidade de possuir bolsista para auxiliar nos seus projetos. Aí ele precisa botar no nome de um professor para contratar um bolsista para atuar no projeto do servidor técnico administrativo. Isso são atrasos, realmente, nós já falamos isso há muito tempo, já apresentamos propostas, né, para a reitoria, não conseguimos ainda, mas agora nós colocamos por escrito no nosso documento aqui, então vai ser um motivo para fazermos um processo via SPA, que agora tudo é pelo SPA, né? Então via SPA mesmo, exatamente propondo essas situações. As situações dos cargos, precisa mudar um pouco a parte da legislação, mas também é um assunto que nós vamos atuar, e nós consideramos justo, na verdade, que não, nós achamos que é um absurdo essa questão de dizer que precisa ser docente para assumir determinados cargos. A preocupação deve ser com o conhecimento. A universidade é a casa do conhecimento, então ela deve se pautar na dimensão do conhecimento e não na dimensão burocrática. E a universidade hoje ainda se pauta muito na dimensão burocrática, que é um erro. A universidade deveria dar exemplo de como realmente deveríamos assumir e ter um plano de carreira, como foi colocado pelo DESIT, um plano de carreira realmente que atenda as pessoas em função da sua trajetória profissional, acadêmica, da sua formação, enfim, né? É uma luta constante. Nós somos, dos diretores de centros, inclusive, somos, inclusive, rotulados até, e até, digamos assim, às vezes até discriminados por defender os servidores técnico-administrativos, mas nós vamos continuar defendendo, porque nós não temos preocupações com essas questões menores desses preconceitos estabelecidos. Nós entendemos que a universidade é a casa do conhecimento, ela deve ser pautada na qualidade do ensino, da pesquisa, na extensão, na administração, e ela não pode sofrer essas questões, ser, digamos assim, ser prejudicada com esses assuntos de ordem burocrática, com esses preconceitos, enfim, né? Que a universidade, ela o que deve mandar na universidade não deve ser a burocracia nem a hierarquia, deve ser o conhecimento. E esse é o ponto que nós estamos defendendo e vamos avançar realmente, né? Nós vamos ter aqui o único centro da universidade que vai ter uma Câmara presidida por um servidor técnico-administrativo. A Câmara de Administração, ela será presidida por um servidor técnico-administrativo. Isso é um fato inédito na universidade. E esse foi um dos motivos também que fizeram que o nosso regimento demorou a ser aprovado. Mas não existe, nesse ponto, nenhuma ilegalidade. Isso é uma situação que ela está prevista, não há nenhum problema de ordem legal, né? Mas é um ponto que nós temos defendido, que é exatamente a valorização dos estudantes, dos técnicos administrativos e dos docentes. Nós temos que trabalhar no sentido de valorizar todas as pessoas que fazem a comunidade do Centro Socioeconômico. Era isso. Obrigado.
Perfeito, professor. Maicon, pode me botar aí? Certo. Então, agradeço aos dois professores, professora Maria Denise e professor Irineu, por terem aceitado esse convite. Eu acredito que esse bate-papo que a gente teve foi bastante produtivo. A gente esclareceu algumas dúvidas que o pessoal nos mandou no YouTube. E essa live vai ficar salva. A gente vai disponibilizar o link depois, tanto nas redes sociais do CC, quanto dos centros acadêmicos. E acho que agora a gente poderia passar para as considerações finais de vocês dois. Então, podem deixar Denise, suas considerações. Beleza, inicia, já que eu iniciei no outro momento, e eu concluo. Professora Maria Denise. Aí, esqueci de abrir o microfone, desculpe. Só gostaria, então, de reforçar algumas questões, inicialmente agradecer aí pelos colegas que estão assistindo a gente, mas agradecer também ao apoio que a gente vem recebendo e deixar claro duas questões. Não é porque somos chapa única que não devemos votar. Eu peço aí o apoio de todos para que realmente mostrem aos alunos, aos professores, aos técnicos que é importante a votação, para que realmente a gente possa legitimar a nossa chapa e as nossas propostas no sentido que a gente realmente quer fazer no CSE, junto com vocês, com o apoio e avançar nas nossas questões. Também fazer o convite para termos mais uma live ainda hoje com os alunos da contabilidade, que seria importante que todos realmente comparecessem, e dizer que todos fiquem ligados ao e-mail que vão receber do E-Democracia para a votação na sexta-feira. Essa votação vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar às 17 horas. Ainda em relação a uma questão que eu acho que seria muito bom a gente colocar aqui, em relação ao futuro dos alunos, dos professores e, por que não, dos técnicos, é a questão da curricularização da extensão. Eu acho que essa resolução que saiu em nível de Ministério da Educação é realmente para que a gente possa fazer com que o nosso aluno efetivamente tenha uma participação na comunidade externa para sua formação, para que realmente ele tenha uma formação mais abrangente, onde ele possa ter experiência também prática do que ele aprende na sala de aula. A extensão, ela faz muito bem esse papel. Então, gostaria, assim, de deixar muito claro que nós estamos já ajudando a pensar essas questões, nós temos já a nossa... cada curso já tem a sua coordenação de extensão, cada curso já vem pensando como colocar isso no seu currículo, e a direção vai estar à disposição para ajudar no que for necessário, para que efetivamente a curricularização aconteça também no âmbito do CSE. Passo a palavra agora ao professor Irineu. Muito obrigada a todos. Então, complementando, discutimos aqui realmente os assuntos de importância no centro, né? Agradecemos aí os nossos colegas, o Caetano, que sempre nos apoia aí nos eventos e com muita competência, sempre viabiliza essas transmissões ao vivo, né? O Maicon, né? Trabalhou em conjunto ali, o Maicon e o Caetano. O Maicon também auxiliou bastante nesse evento, né? Sem os dois, nós não teríamos essa oportunidade, né, de ficar aqui com vocês. Nós estamos aí uma hora nessa live, né? Realmente muito importante, ao vivo, enfim, e recebendo críticas, sugestões, isso é muito importante. Eu não falei, mas uma parte muito importante também que nós precisamos nos preocupar aqui no centro é com a questão da evasão, né? Inclusive, nas minhas pesquisas, também o tema do meu mestrado foi evasão, eu oriento vários alunos no mestrado, doutorado, em relação a essa temática, e aí nós precisamos realmente identificar, né, os fatores que motivam essas desistências dos estudantes. Nós temos vários alunos que não conseguem terminar os seus cursos, enfim, né, iniciam, por qualquer motivo, desistem. Tem situações de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem interna do próprio centro, dos cursos, dos currículos, dos professores, da estrutura da própria administração, enfim. Então, precisamos identificar esses fatores, né, e também
apoiar as políticas de permanência que a reitoria possui, algumas políticas, e tentar verificar um pouco mais das especificidades do centro para adotarmos aqui ações específicas para minimizar. Naturalmente, a evasão ela existe em todos os cursos, é normal que o aluno desista, isso não sempre vai acontecer. O que nós precisamos é fazer esse trabalho, né, e ver exatamente o que a universidade, o que o centro pode fazer para diminuir, para reduzir essa quantidade de alunos que desistem dos cursos. O edital que saiu agora de transferências e retornos tem em torno de 2.500 vagas, né, mais sobrando, né? É até um paradoxo, né? A universidade que é tão disputada no período do vestibular, e como que semestralmente tem quase 3.000 vagas sobrando, né, na verdade, nos seus diversos cursos. Então, é um tema muito importante que é discutido internacionalmente, e aqui no centro nós estamos, então, inclusive tem uma orientanda minha, né, do mestrado, né, que está fazendo esse levantamento agora no centro, essa pesquisa, para identificarmos os fatores em todos os cursos, para depois, então, o centro, conhecendo essa pesquisa científica, né, feita pela essa pesquisadora, nós vamos, então, adotar ações específicas junto à Câmara de Graduação, à Câmara de Pós-Graduação, também o pessoal da pesquisa e da extensão. Vamos exatamente verificar ações que poderemos tomar e algumas também sugerir à reitoria para diminuir essa situação que realmente nos preocupa, né? Preocupa o estudante, preocupa o professor, preocupa a sociedade. Exatamente, é um tema bastante importante. Para concluir, então, realmente, a exemplo que a professora Denise colocou, né? Em outros momentos, uma chapa única nem estaria com tantas reuniões como nós tivemos. Nós tivemos reuniões praticamente com todos os cursos, reuniões com os técnicos administrativos, com os professores, agora essa reunião geral, enfim, e tivemos a preocupação, trabalhamos muito nesses últimas semanas, último mês aí pelo menos, né, com essa questão de realmente levantar e reavaliar todo o nosso trabalho nesse período, para apresentar, de fato, pontos que deveremos aprofundar, que deveremos corrigir, situações que não fizemos, que precisaríamos exatamente tomar, né, e rapidamente tomar determinadas medidas. Então, para que isso ocorra, né, com maior força e que a gente tenha mais força para continuar avançando aqui no Centro Socioeconômico, nós tivemos, como a professora Denise falou, a construção do prédio, que se arrastava aí há 8 anos, né, o regimento que nós esperamos aí, estamos 20 anos sem regimento do Centro Socioeconômico, enfim, e para que nós tenhamos condições de colocar nessas propostas que nós estamos divulgando, colocar em prática, nós, de fato, precisamos ter o apoio dos estudantes, dos técnicos administrativos e dos professores. Então, é importante essa votação agora, né, essa votação bastante expressiva, que aconteça, né, essa votação bastante expressiva na sexta-feira. O período é bem curto, né, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então, seria interessante o pessoal votar já pela manhã, né, pode acontecer alguma situação de conexão pela internet, enfim. Também a gente sabe que tem as pessoas, as famílias têm seus computadores, têm os filhos, que há uma disputa também pelos equipamentos, enfim. Então, é importante assim que todos nós temos uma prioridade, né, nesse dia, na sexta-feira, para fazer a votação e para realmente fortalecer, né, essas propostas, para dar força à direção do centro para que a direção possa realmente colocar em prática essas propostas, que são propostas todas aqui para a melhoria do centro. Não tem nenhuma proposta, digamos assim, impossível de realizar, né? E nós fizemos aqui um plano de ação, na verdade, né? E a nossa ideia é continuar, né? Não vai terminar na sexta-feira, né? Continuar aprimorando esse nosso plano de atividades aqui para o Centro Socioeconômico, com o apoio de todos. Então, é muito importante, né, que todos os colegas docentes, nós temos 150 docentes, temos 50 técnicos administrativos e temos em torno de 4.900 estudantes. Então, é importante que todos nós aí fizemos um esforço excepcional, todos nós estamos nos movimentando diariamente na internet, nas nossas atividades administrativas, nas atividades acadêmicas. Então,
não custa, todos receberão esse e-mail do E-Democracia, como a professora Denise falou, vem esse e-mail e ali tem um link, é só fazer a votação. Então vai ser muito importante, digamos, sexta-feira, quando encerrar o processo, e nós observarmos que temos uma votação bastante expressiva, que isso vai exatamente dar força para que nós poderemos realmente trabalhar mais para o centro. Então, mais uma vez, queria agradecer o Caetano e o Maicon, a professora Denise, e todos os colegas que estão aí assistindo e contribuindo com essa atividade, que nós consideramos muito importante para o Centro Socioeconômico e histórica, né? Para o Centro Socioeconômico. Obrigado pelas considerações finais, professor Irineu. Só que antes da gente finalizar, quando eu comecei a finalizar, teve uma espectadora que mandou uma pergunta, e a gente não pôde ler. Então, eu gostaria de ler essa pergunta antes da gente finalizar, para que nenhuma pessoa fique sem resposta. Então, a Maura Miranda mandou aqui nos comentários. Na página inicial do CSE, existe a relação de todos os servidores do CSE. Entretanto, não temos clareza dos parâmetros técnicos que balizam a localização dos servidores, principalmente os tais. Ficamos com a impressão de que prepondera critérios políticos. Assim, pergunto qual a proposta dos professores Irineu e Maria Denise para fazer a transparência para a localização e remoção de servidores técnicos administrativos da educação no CSE. Bem, é um ponto bastante importante, queria agradecer a Maura pela pergunta, realmente, né? É um ponto que, quando nós chegamos aqui no centro, realmente, na direção, né, nós deparamos com várias situações, por exemplo, o departamento da Maura, por exemplo, de contabilidade, tinha apenas um servidor técnico administrativo, que trabalhava só à tarde, e o departamento ficava fechado no período da manhã. Então, fizemos uma redistribuição equitativa dos servidores. Hoje, o departamento de Ciências Contábeis é o departamento que tem o maior número de servidores do Centro Socioeconômico. Fizemos exatamente porque o departamento tinha EAD, tem 3 programas de pós-graduação, no caso, né? Então, um número maior de servidores em razão da dinâmica, em razão das suas características e a sua evolução, né, nos cursos de pós-graduação. O critério é exatamente esse, ele não está escrito, né, porque realmente nem tudo conseguimos fazer essas regrinhas ou portarias e tal, mas é muito importante a pergunta da Maura para a gente exatamente colocar isso de uma maneira explicitada, né, para saber qual é o critério realmente, né, qual é o critério de colocar um servidor num setor para o outro. É possível fazer uma matriz, né, com o número de estudantes, número de professores, número de cursos, desenvolvimento na pesquisa, na extensão, a própria produção acadêmica do departamento, os núcleos que possuem. Então, é um assunto que nós vamos realmente, nós procuramos, nesse período, fazer essa distribuição de uma maneira realmente bastante técnica, mas não conseguimos fazer um documento. Então, acho que a Maura foi muito importante o Caetano trazer essa pergunta, né? Para isso não está explicitado, inclusive não está no programa, mas nós vamos, inclusive, colocar no programa, graças à pergunta da Maura, incluir no programa exatamente um critério para a distribuição interna dos servidores técnico-administrativos. Também não existe na universidade como um todo, né? Mas no centro eu vejo que é possível fazer, uma vez que nós já estamos fazendo isso na prática, falta apenas fazer, digamos assim, um critério e divulgar, claro, fazer esse critério, poderemos fazer uma portaria, discutir no próprio conselho da unidade, né? E aí tem um critério disponível e acompanhado, né? Que é o mais importante, né? Assim como a questão dos recursos, nós divulgamos a efetivação dos pagamentos diários e passagens. Agora a gente faça uma divulgação e faça um tratamento igualitário, mas também não existe um documento criando uma regra, criando um critério. Eu vejo que também essa questão do orçamento e também do próprio pagamento de diárias e passagens deveria ter também uma norma do centro, né? Assim como essa questão da reposição do pessoal. Muito obrigado pela tua pergunta, Mauro. Nós vamos, inclusive, incorporar que essa proposta que nós encaminhamos, a partir desta reunião e da reunião que nós que vamos ter também à noite, nós vamos fechar esse documento com algumas proposições, né, com mais algumas proposições, que essas propostas foram sendo construídas a partir das reuniões que foram feitas,
Agora, com o fechamento das reuniões hoje, nós teremos condições de incluir, né, nessa proposta mais algumas situações que surgiram, que bom que surgiram, né, durante os debates. Muito obrigado, Mauro, e obrigado, Caetano, por ter oportunizado esse questionamento e essa inovação, que vai ser importante para o centro. Perfeito. Então, acho que podemos finalizar. Pelo que vi, não temos mais nenhuma pergunta. Eu agradeço ao professor Irineu, à professora Maria Denise. Essa iniciativa é muito importante para todos da comunidade do CSE. A gente sabe que é uma chapa única, então vocês não teriam a obrigação de fazer toda essa movimentação de propor um diálogo entre os estudantes, entre os professores. Então, é uma iniciativa muito bacana. Parabéns. Eu desejo muito sucesso na hora da votação e nos próximos 4 anos de gestão. Lembrando a todos, então, que sexta-feira, dia 13, vai iniciar a votação às 9 horas e finalizá-la às 17 horas. Verifiquem nos seus e-mails para participar da votação. Vocês vão receber um e-mail do portal E-Democracia. Então, agradeço a todos que nos assistiram, professor Irineu, professora Maria Denise, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Caetano, mais uma vez, e obrigado o Maico, né, que também nos auxiliou muito nessa jornada. Professora, seu microfone está desligado. Novamente, agora eu quero agradecer a você, a tua disponibilidade em fazer uma moderação para nós, ao Maicon na assessoria e ao pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada a todos, até a votação sexta-feira. Muito obrigada.